E aí, galera? Vamos para a nossa hack. O que a gente vai trabalhar hoje? Eu vou trabalhar com vocês a atividade 3. Se você abrir a apostila, você vai ver que ela está ali na atividade 3, ela tem dois momentos. Um vai trabalhar aquela questão de equação de energia, que os professores do setor A já deram uma trabalhada nisso. Então dá para você resolver esses exercícios com tranquilidade, que é do 1 até mais ou menos ao exercício 4. Qual é o foco dessa minha aula da atividade 3? É trabalhar esses maravilhosos números chamados números o quê? Quânticos. Então a gente vai trabalhar esses números hoje. E aí, ó, só para você se organizar, exercícios desses números quânticos são os dois extras dessa atividade e o exercício 5 também dessa atividade. Eu vou colocar depois também uma listinha de números quânticos lá no Anglobox. Perfeito? Então vamos lá. Para trabalhar números quânticos, primeira coisa que você tem que lembrar é a aula de distribuição eletrônica no modelo de Bohr. Tá com dúvida nisso ainda? Dá um pause no vídeo, dá uma relembrada na questão da distribuição, tá? O que eu preciso fazer? Então, eu já vou direto escrever essa distribuição, perfeito? Então, vamos lá, ó. Se você der uma olhadinha aqui no outro canto da lousa, eu já fiz direto a distribuição eletrônica, tá? E vamos fazer só duas para a gente treinar rapidinho. Eu quero fazer a distribuição do sódio 11 e do flúor 9, só para trabalhar. Sódio 11, 11 elétrons, vou seguir o diagrama de Linus Pauling. Tá com dúvida nisso? Dá uma olhada lá na aula. Então faz a distribuição. 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tranquilo? Distribuição do flúor 9. 1s2, 2s2, 2p5. Tá, beleza. Até aí nada de novo. O que a gente vai fazer agora? Quando você viu naquela aula distribuição eletrônica, você fazia assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dá uma olhada nesse 3s1 aqui. Eu tenho um elétron que está no nível 3, no subnível S, perfeito? Eu só tenho esse um elétron, então eu consigo caracterizar, identificar ele muito bem. Onde ele está? Está no nível 3, no subnível S. Só tem um. Agora, dá uma olhada aqui no flúor. Olha esses elétrons aqui, ó. Eu tenho 5 elétrons que estão no mesmo nível e subnível. Nível 2, subnível P. E aí o que eu pergunto para vocês é, esses 5 elétrons, eles são iguais? Eles têm a mesma característica, sim ou não? Não, não tem. Então, o que vai acontecer? Qual é a ideia dos números quânticos? Os números quânticos é uma sequência de 4 números que a gente vai usar para diferenciar cada elétron do átomo. Aqui no sódio, eu só tenho esse elétron, então beleza, aqui no 3s é fácil ver. Tem ele, tranquilo. Agora, aqui no flúor, esses 5 elétrons, eles não são iguais. Então, eu vou usar esses 4 números quânticos para identificar cada um desses elétrons que estão aqui. Perfeito? Então, essa é a ideia. Números quânticos servem para a gente identificar cada elétron. A gente está fazendo um sequenciamento desses elétrons. E aí, o que vai acontecer? Um elétron desses 5 tem uma sequência de 4 números que é diferente do outro elétron que está aqui, que é diferente do outro elétron que está aqui. Então, a ideia desses números quânticos é isso, identificar os elétrons. Então, vamos lá. Vamos começar lá no canto da lousa, trabalhar essa questão desses números quânticos. Num primeiro momento, vai ficar meio estranho, que nem quando você viu pela primeira vez a distribuição eletrônica. Mas você vai ver que no final da aula isso vai fechar a ideia e aí vai ficar bem mecânico, tá? Como essa questão da distribuição. Só seguir a seta que dá certinho. E aqui também.
A gente vai fazer uma sequência de números para identificar os elétrons. Então vamos com calma, ó. Números quânticos. Primeiro número quântico que a gente vai usar, que é o da sequência, é o chamado número quântico principal, que é representado pela letra N. O que esse número quântico ele fala? O que ele mostra para mim? Qual é a camada que o elétron está? Então é assim, número quântico principal indica a camada ou o nível que o elétron está. Então olha só, eu tenho um elétron que está na camada K. Qual é o número quântico principal dele? Então eu vou atribuir um número para essa camada, para fazer esse sequenciamento. Então é assim, vamos só montar uma tabelinha para você ver. Camadas, níveis de energia e o N, que é a representação desse número quântico. Então, a camada K é o nível 1. Alemão, eu tenho um elétron na camada K. Como que eu represento o número quântico principal desse elétron que está na camada K? Pelo número 1. Perfeito? A camada L é o nível 2. Sim ou não? Então, qual é o número quântico que eu tenho aqui? 2. A camada M, e assim por diante. 3, 3, até o 7. Tranquilo? Esses são os números quânticos que eu vou ter. Nível 1, nível 2, nível 3, N1, N2, N3. Perfeito? Tá. Segundo número quântico. É o número quântico chamado de secundário. Opa! Que é representado pela letra L. O que esse número quântico ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar qual subnível o elétron está. Então, o principal mostra a camada, que vai até o número qual? 7. Esse aqui mostra o quê? O subnível que o elétron está. E aí nós vimos quantos subníveis nós temos na distribuição eletrônica. Então, subnível S, P, D e F. Então, o que vai acontecer? Se o subnível, vamos montar uma tabelinha, ó. Subnível, número quântico, L. Se eu estou no subnível S, o número quântico que eu vou usar vai ser o 0. Se eu estou no subnível P, o número quântico que eu vou usar vai ser o 1. Subnível D, 2. Subnível F, 3. Então, assim, alemão, eu tenho um elétron que está no subnível D. Então, o L dele vale 2. Eu tenho um elétron que está no subnível P. O L dele vale 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar uma paradinha aqui. Vamos voltar na distribuição eletrônica só para você se organizar um pouquinho do que eu já estou falando. Então, volta comigo ali naquela distribuição do sódio e do flúor. Ó, no flúor e no sódio. Vamos começar pelo sódio. Olha a frase que eu vou usar. Eu quero saber quais são os números quânticos principal e secundário do elétron mais energético do sódio. Então, o que você vai fazer? Esse elétron está no nível 3, sim ou não? Se ele está no nível 3, o N dele vale quanto? 3. Esse elétron está no subnível S. Então, quanto que vale o número quântico secundário dele? L, 0. Está vendo a sequência? 3 e 0. Então, eu já estou montando uma sequência para identificar esse elétron. A gente tem mais 2 números que a gente ainda vai usar. Olha o flúor aqui. Eu estou querendo determinar o número quântico principal e secundário do elétron mais energético do flúor. Então, por enquanto, vamos imaginar o seguinte. Esse elétron está no nível 2. Então, o N dele vale quanto? 2.
está no subnível P. Então, quanto que vale o L dele? O L dele vale 1. Então, esses são os números quânticos do elétron mais energético que está no flúor. Perfeito? Então, você está vendo, a gente está montando uma sequência para identificar cada um dos elétrons. Show? Tá. Aí, o que a gente vai fazer agora? Você vai dar um pause no vídeo, tá? Vai acessar o seu Ângulo Box, lá na minha pasta, na pasta de Química. Na parte de links, tá certo? Tem um link lá que é orbital e hibridização. O que eu quero que você faça agora? Sai daqui, para o vídeo, acesse esse link e assiste o vídeo até o minuto 4.33. Então, 4,42.33. Assiste até aí o vídeo. Porque esse vídeo, qual vai ser a ideia dele? Ele vai mostrar, com figuras, que é mais fácil do que fazer na lousa, a ideia do orbital. Tranquilo? Então, dá um pause aí e assiste esse vídeo, e aí a gente vai voltar. Show? Então, vamos lá. Aí, deixa eu pegar. Espera aí que eu vou só pegar a apostila. Vamos ver aqui da página se está tudo no esquema. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Ó, assistir o vídeo? Beleza. Então, o vídeo falou o seguinte. Falou que a distribuição eletrônica começou pelo do hélio. Você viu o hélio com 2 elétrons girando ao redor do núcleo. Perfeito? Essa era a ideia do átomo para o modelo de Bohr. A gente não usa mais isso, a gente usa a ideia dos orbitais. E aí ele mostrou que esses 2 elétrons girando ao redor do núcleo lá de hélio, eles não ficam mais girando numa órbita circular, esses elétrons eles ficam num orbital. O que é um orbital? É uma região onde eu posso encontrar o quê? Os elétrons. Então você viu pelas figuras que o orbital S ele representou por uma esfera. Você viu também que os orbitais P, ele representou por 3 orbitais P, em cada um é um duplo ovoide. Isso você viu tudo na figura. O que tem que ficar na tua cabeça desse vídeo? Que o elétron não está mais girando numa órbita circular. Eu tenho uma região onde eu vou encontrar esse elétron, perfeito? E essa região é chamada de orbital. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. E aí, com essa ideia dos orbitais, eu consigo mostrar para vocês o terceiro número quântico, que é chamado de número quântico magnético. Que é representado pela letra M. O que esse número quântico faz? O que ele identifica? Ele identifica em qual orbital o elétron está. Ah, eu tenho lá a distribuição eletrônica 1s2, então eu tenho 2 elétrons no S. Então esses 2 elétrons estão numa esfera ao redor do núcleo, que é o orbital S. Tá certo? Então, esse número quântico vai identificar em qual região do espaço ao redor do núcleo o elétron está. É a ideia de orbital, é a máxima probabilidade de achar um elétron. Então, o que a gente vai fazer? Dá uma olhadinha nisso, ó. Vamos pensar nos subníveis, tá? E vamos determinar o número de orbitais que cada um desses subníveis tem. E aí, para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu vou representar cada orbital por uma caixinha, então, para desenhar na lousa. Então, aquela esfera que você viu no hélio, eu vou representar por uma caixinha. Quantos elétrons cabem na caixinha? 2. Aquele duplo ovoide que você viu no P, cada um deles eu vou representar por uma caixinha. E quantos elétrons cabem em cada um daqueles duplos ovoides? 2. Então, quantos elétrons cabem em cada caixinha?
2. Então vamos lá. O subnível S comporta no máximo quantos elétrons? 2. Então, eu tenho um orbital, que é uma caixinha, que é a esfera que você viu na figura. E aqui dentro dessa caixinha, quantos elétrons eu posso colocar? 2. Então, como eu tenho que identificar em qual orbital o elétron está, eu vou usar esse número quântico m. Então, no caso do S, o número quântico m vale 0. Então, se eu tenho um elétron nessa caixinha aqui, o m dele vale 0, eu sei que ele está no orbital do S. Tranquilo? Subnível P. Quantos elétrons cabem no P? 6 elétrons. Então, eu vou ter 3 orbitais, você viu o duplo ovoide, com cada um 2 elétrons. Então, aqui eu tenho 3 caixinhas. Então, imagina que isso aqui, ó, é o primeiro duplo ovoide, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Quantos elétrons cabem em cada um desses? 2. Só que eu preciso localizar onde está esse elétron. Então, eu vou usar esse número quântico m. Então, vai de -1, 0 até mais 1. Então, o que você tem que imaginar? Ah, eu tenho um elétron aqui, professor. Então, quanto que vale o m dele? -1. Tranquilo? O D. O que vai acontecer? Quantos elétrons cabem no D? 10. Então, quantos orbitais eu vou ter no D? 5, porque cada um cabe 2 elétrons. Então, eu vou ter 5 caixinhas aqui. Perfeito? 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma com 2 elétrons. A representação gráfica desse orbital D é mais difícil, gente. Nem se preocupa com isso. Foca só no S e no P, que é o que mais aparece. E aí, eu quero determinar em qual caixinha está cada elétron, em qual orbital. Então, eu vou ter aqui de -2, -1, 0, mais 1 e mais 2. Perfeito? O F, a ideia é a mesma. Se o F comporta 14 elétrons, quantos orbitais eu tenho? 7. Cada um com quantos elétrons? 2. E aí a variação vai de -3 até mais 3. Mano, até o D está ótimo. Então, eu achei os orbitais. Último número quântico que a gente vai fazer. Ó, depois eu vou voltar nisso. Deixa aí, fica calmo. Vou apagar a distribuição eletrônica aqui, ó. Último número quântico que a gente vai trabalhar. É o quarto, que é o chamado de spin. O que o spin mostra? A rotação do elétron no seu eixo. Qual o raciocínio? O elétron gira ao redor do núcleo, tá certo? Ele está ali ao redor do núcleo, só que enquanto ele está girando ao redor do núcleo, ele gira no seu eixo de rotação. E aí a gente tem 2 rotações, ou no sentido horário, ou no sentido o quê? Anti-horário, que é o elétron ao redor do núcleo. Então, eu vou chamar esse número quântico de S. Então, eu tenho 2 rotações, mais meio ou menos meio. Cara, não fica preocupado qual que é no sentido horário ou anti-horário. O exercício vai te falar. Ele vai falar assim, o primeiro elétron que eu coloco no orbital tem spin mais meio. Ou spin menos meio. O texto vai te falar isso. Fica calmo, tá? E aí, eu vou representar esses elétrons, essa rotação, nesse sentido. Ou seta para cima ou seta para baixo. Né? Você imagina ele girando assim, ó, seta para cima, ou girando assim, seta para baixo. Meu, não esquenta. O que você tem que saber é que ele pode girar num sentido ou no outro. Então, o que tem que ficar na tua cabeça? Esses são os 4 números quânticos que eu vou usar para identificar o elétron. Então, vamos pegar o sódio de novo e fazer a ideia desses números quânticos. Então, vem comigo aqui, ó. Regra, qual vai ser o exercício? O exercício vai ser o seguinte, ó. Eu quero saber para o sódio, tá? Deixa eu pegar a giz aqui, espera um minutinho. Eu quero saber para o sódio qual é os 4 números quânticos do elétron mais energético dele. Perfeito?
Então eu vou ter que botar 4 números para aquele elétron. Tá. E aí há uma regra. Qual é a regra que eu vou fazer? Eu quero falar para você que o primeiro elétron que eu coloco no orbital, o primeiro elétron do orbital, tem spin de mais meio e eu vou representar por seta para cima. Tranquilo? Então vamos lá. Então eu vou aplicar esses números quânticos e ainda tem algumas regrinhas a mais para passar. Então primeira coisa, com calma, faz a distribuição de novo do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pronto. Esse é o elétron mais energético do sódio. Show? Eu quero os números quânticos desse elétron. Então, o que eu vou fazer? Esse elétron, ele está em qual nível? Nível 3? Se ele está no nível 3, qual é o número quântico N dele? N igual a 3. Foi o que a gente já tinha falado. Esse elétron está no subnível S. Qual é o número quântico secundário dele? L. L vale 0. Beleza. Agora eu vou entrar no número quântico, o terceiro, que é o magnético. O que era o magnético? É em qual orbital esse elétron está. Então aqui, ó. O elétron está no subnível S. Qual é o orbital? É esse aqui. Então vou representar minha caixinha aqui embaixo, ó. Perfeito? Os elétrons eu vou representar por setinhas. Quantos elétrons eu tenho aqui? 1. E aí ele fala, o primeiro elétron no orbital tem o spin mais meio. Então eu vou colocar esse elétron, está aqui, ó. Quanto que vale o número quântico magnético desse orbital? 0. Então, espera aí, M dele vale 0. Tranquilo? Por último, o spin. Como só tem um elétron e ele está no orbital, ele é o primeiro do orbital, então o spin dele vale quanto? Mais meio. Então essa é a ideia. Qual a ideia? Esses 4 números caracterizam esse elétron. Tá certo? Se eu fizer um número quântico, os 4 números quânticos para qualquer outro elétron daqui, isso aqui vai dar diferente. Quer ver? Ó? Só para você ter uma ideia. Vamos pegar aqui, ó, para esse elétron aqui do subnível 1s2. Então, se eu estou no subnível 1s2, eu tenho, só desenhando o orbital, um orbital, quantos elétrons tem aqui? 2. Tem 2 elétrons? O primeiro que eu coloco é spin mais meio, sim ou não? Pronto, botei o primeiro elétron. Ah, mas teacher, são 2 elétrons. Então, primeira regra. Se o primeiro elétron está com spin mais meio, dentro do orbital, o segundo elétron tem que estar com spin o quê? Invertido, menos meio. Então, por orbital, eu não posso colocar elétrons com o mesmo spin. Se eu coloquei um com mais meio, o outro tem que ser menos meio. Então, vamos falar os números quânticos só desse elétron aqui, ó. Quanto que vale o N dele? 1. Perfeito? N igual a 1. Que ele está no nível 1. Quanto que vale o L dele? 0. Perfeito. Ele está no orbital do S. Então, quanto que vale o M dele? 0. E o spin dele, quanto que vale? O primeiro é mais meio, eu estou falando desse, então é menos meio. Se você der uma olhadinha, essa sequência de 4 números é diferente dessa, sim ou não? Então, cada elétron do átomo tem uma sequência de 4 números e essa sequência não vai se repetir. É isso que eu faço, é para identificar o elétron. Perfeito? Então, vamos lá. Faz a distribuição normal e vai colocando os números quânticos do elétron que ele pede. Primeira regra que eu falei. Num orbital, se um elétron tem spin para cima, mais meio, se eu coloquei com a seta para cima, o outro está com a seta para baixo, tem que ser menos meio. Não posso ter 2 elétrons com o mesmo spin dentro do orbital. Tranquilo? Agora vamos pegar um pouquinho mais difícil, vamos pegar o flúor. Vou voltar lá no comecinho da luz, vou apagar.
Vamos lá. O que eu quero? Para o flúor, eu quero saber, vou fazer a mesma pergunta. Qual é a sequência de números quânticos do elétron mais energético do flúor? Perfeito? E aí a regra é a mesma. Primeiro elétron que eu coloco no orbital tem spin de mais meio. Show? Então vamos lá. Vou fazer a distribuição, mesmo esquema. 1s2, 2s2, 2p5. Eu quero o elétron mais energético do flúor. Então, é o último elétron que eu coloco na distribuição eletrônica. O meu subnível mais energético é esse. Então, eu vou ter que dar uma olhada aqui qual desses 5 elétrons é o mais energético. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, já vou colocar os orbitais desse P aqui. Então, o subnível P tem quantos orbitais? 3. Perfeito? Orbital menos 1, 0 e mais 1. Show. E aí, vamos lá. Quantos elétrons eu tenho que distribuir nesses orbitais? 5. E aí, algumas regras. Vamos lá. Primeira regra. Se eu colocar um elétron na primeira caixinha, no primeiro orbital, quando eu for colocar o segundo elétron, eu não posso colocar ele no mesmo orbital. Não, não pode. A ideia da primeira regra, quando você tem mais orbitais, é você ir distribuindo um elétron em cada orbital e depois volta preenchendo. Então, qual é a ideia? Se eu coloquei o primeiro elétron no primeiro orbital, o segundo elétron vem no segundo orbital, com o mesmo spin que esse. Então, se esse daqui está com spin mais meio, esse aqui também vem com spin mais meio. Então, você distribui um elétron por caixinha e sempre com o mesmo spin. Então, um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Beleza. Primeira regra. Preenchi. Segunda regra, eu vou voltar preenchendo com o spin invertido. Então, são 5 elétrons, eu já coloquei 3. Aqui eu vou colocar o quarto e aqui eu vou colocar o 5. Perfeito? Então, o último elétron que eu coloquei é o elétron mais energético. Então, é esse cara aqui que eu quero saber os números quânticos. Então, vamos lá. Esse elétron está no nível 2, então quanto que vale o N dele? 2. Ele está no subnível P. Ah, subnível P, quanto que vale o L dele? Ó, vale 1. Qual é o orbital que ele está? Ah, está aqui no 0. Então, o M dele vale quanto? 0, que é o número quântico. Magnético. E o spin? Eu falei que o primeiro elétron do orbital tem spin mais meio. Como esse foi o segundo, o spin dele é menos meio. Tá clara a ideia, gente? Então, você vê, é mecânico. Você vai seguir esses números para identificar os números quânticos de cada um desses elétrons. Vou fazer mais um exemplo só e chega. E aí eu vou deixar você depois trabalhar. Eu quero pegar o seguinte, eu tenho um elemento X que os números quânticos do elétron mais energético são N igual a 3, perfeito? L igual a 1, M igual a mais 1, e o spin é menos meio. É menos meio? Não, vamos botar spin mais meio mesmo. Pronto. Então, assim, eu quero saber qual é o elemento que tem N, o elétron mais energético tem essa sequência de números quânticos. Então, vamos fazer a leitura dessa sequência. Se ele tem N igual a 3, o que vai acontecer? Ele está no nível 3. Se o L dele vale 1, quando o L valia 1, qual era o subnível que eu estava? P. P, beleza. Então, eu tenho 3 orbitais com elétrons, tá?
O M dele vale mais 1. Então é menos 1, 0 e mais 1. Perfeito? Beleza. Então o elétron que eu estou falando está aqui, está na caixinha mais 1, no orbital mais 1. E o spin dele é mais meio. A gente estabeleceu que a convenção do primeiro elétron é mais meio, sim ou não? Então olha só, o elétron que eu estou falando é esse aqui, com spin mais meio. Então o que eu vou fazer? Vou preenchendo essas caixinhas até chegar lá. Então eu vou colocar um primeiro elétron aqui, um segundo elétron aqui, cheguei no elétron que eu queria. Então qual é o raciocínio? Nesse elemento, quantos elétrons eu tenho nesses orbitais? 3. Então a distribuição dele termina em 3p3. Dá para eu fazer a distribuição até chegar lá? Dá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Quantos elétrons eu tenho aqui? 10, 15. Então, se eu tenho 15 elétrons, o elemento que eu estou falando tem número atômico 15, que é o fósforo. Entendeu? E aí eu consigo, pelos números quânticos, eu consigo identificar qual é o elemento que eu estou trabalhando. Fósforo. Fósforo. Pô, nem mais, não tá, beleza. Aí o que acontece? Olha que fantástico. Tá vendo que o fósforo, dá uma olhadinha. O fósforo é da família 5A, sim ou não? Que é da mesma família do nitrogênio. Você vai ver em ligações, se o cara é da família 5A, para ficar estável, ele precisa ter quantos elétrons na camada de valência? 8. Fósforo tem 5, então para ficar estável precisa ganhar quantos elétrons? 3. E aí o que eu acho maravilhoso dos números quânticos. Tá vendo esses orbitais, sim ou não? Aqui eu tenho 3 orbitais que estão semi-preenchidos. Então, peraí. Se o fósforo é da família 5A, precisa ganhar 3 elétrons para ficar estável, ele tem 3 vaguinhas para ganhar elétron aqui? Tem. Então fica com isso na cabeça. O número de orbitais semi-preenchidos mostra o número de ligações que o cara pode fazer. E é isso que eu vou trabalhar depois na próxima aula. Qual é a jogada? Ah, o fósforo tem 3 orbitais semi-preenchidos? Então, dá para fazer quantas ligações o fósforo? 3. Tem exceção isso? Tem, que a gente vai ver que é uma questão do carbono. Mas olha que louco, olha que animal. Vou aqui, Fala para mim o oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Então, vou fazer a distribuição eletrônica do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. Perfeito? Quantos elétrons tem na camada de valência? 6. Então, para ficar estável, ele precisa ganhar quantos elétrons? 2. Dá uma olhada nos orbitais aqui do subnível mais energético. São 3. Quantos elétrons tem aqui? 4. 1, 2, 3, 4. Sim ou não? Olha isso. Quantas caixinhas, quantos orbitais semi-preenchidos eu tenho? 2, sim ou não? Se ele tem 2 orbitais semi-preenchidos, dá para entrar mais um elétron aqui, entrar mais um elétron aqui e montar e fazer uma ligação? Sim ou não? Imagina que o hidrogênio tem um elétron, o outro hidrogênio tem um elétron. Tem espaço para esses elétrons entrarem aqui e serem compartilhados com o oxigênio? Tem. E aí que molécula que eu monto? Molécula de água. Então essa é a ideia. Os orbitais semi-preenchidos mostram para a gente a quantidade de ligações que eles podem fazer. Na próxima aula você vai ver que isso vai ter uma exceção, que é o carbono. Você vai ver que na hora que você montar os orbitais do carbono, vai dar um pau. E aí é o que a gente vai trabalhar, que é a questão da hibridização depois. Então o que eu quero que você faça agora, depois, aí na sua casa? Resolvam os exercícios 1 e 2 da atividade 3, da parte de extra, e analise o exercício 5. Vale a pena, porque ele vai questionar você em relação a essa questão de orbitais semi-preenchidos e o número de ligações que pode fazer. E aí eu vou soltar depois uma lista no Anglobox.
Tudo bem, pessoal? Beleza? Até a próxima aula. Valeu!